Fala pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo hoje bem descontraído. Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade, sobre a vida, sobre como realizar os sonhos. E vou fazer uma mescla um pouquinho da minha jornada, com um pouquinho do que eu entrego, como eu posso ajudar, como eu posso compartilhar. Vamos abordar um pouquinho de. Vai ser um papo bem legal. Vamos começar aí pelo método Hype. Todo mundo já conhece meu método Hype, que ele é fundamentado em cima de hábitos, ambiência, influências e princípios. Na verdade, nada mais foi do que eu apliquei na minha vida para sair do zero aos 100 milhões faturados em apenas 6 anos. E isso hoje eu compartilho para que outras pessoas possam se beneficiar de algo. Tudo que eu errei, eu vou poupar os erros de vocês, e tudo que eu acertei, eu vou encurtar o caminho para que você possa ser bem mais assertivo. Então, em vez de você ir lá e investir aqueles milhões de reais que eu já coloquei em método IP, Protagon, método CIS, eu já estou dando mastigado, compilado para que você possa, obviamente, realizar os seus sonhos. Quando a gente fala do método Hype, a gente fala muito de uma mudança geral da vida. A gente muda todas as áreas da nossa vida. Então, o método Hype ele consiste não só na mudança de ambiência, influências, hábitos e princípios, mas também de você olhar para a sua vida como um todo e fazer uma avaliação fria de qual área da vida você está precisando colocar mais dedicação. Porque não tenha dúvida, hoje você se dedica nas áreas da vida que você não precisa mais colocar tanta dedicação, as áreas que você está bem. E as áreas que você está padecendo, as áreas que você tem necessidade de colocar, essas você foge. Então me explica um pouco melhor, Rodrigo, como assim, né? Então vamos supor que você está super bem de grana. Você está bem de grana, você continua trabalhando incansavelmente, produzindo, faturando mais, ganhando mais dinheiro. Sua esposa está feliz, está tudo acontecendo, mas você está mórbido, você está feio. Você se olha na frente do espelho, você não gosta do seu corpo. Ou então vice-versa. Muitas vezes você está trincado, está bem demais, mas está mal de grana. O que, que adianta? Ou então está bem de grana, está trincado, está com o corpo que você gostaria, mas não está bem na sua família, não está bem com a sua mãe, não está bem com a sua esposa, não está bem nas outras áreas da vida. Então, o método Hype ele é fundamentado em você olhar todas as áreas da sua vida, identificar as áreas que você precisa colocar mais dedicação. E quando você coloca, é mágico, você coloca mais dedicação nas áreas que você precisa evoluir, não nas que você quer e que você já coloca, é impressionante como você destrava tudo e as coisas acontecem numa fórmula uma fórmula mágica. É impressionante. Porque, na verdade, quando a gente fala de uma transformação profissional, ela começa por uma transformação do seu CPF. Quer melhorar seu CNPJ, melhora o seu CPF. Então você começa a cuidar de você, se colocar como prioridade, como quando você entra no avião. O que que a aeromoça fala para você no avião, né? Ela fala simplesmente: se a gente tiver uma pane, coloque primeiro a máscara no seu rosto. Mas e se a minha mãe estiver na minha esquerda e a minha avó na minha direita? Eu vou colocar primeiro nelas? Não. Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Então, a partir desse momento, você vai começar a entender que você precisa cuidar de você, se colocar como prioridade, mesmo que a sua família seja o foco, seja o seu foco. Então, cuida do seu CPF para transformar o seu CNPJ. Todo mundo sabe, ou então uma grande maioria, e caso você não saiba, é importante saber que dentro da minha jornada, o meu grande salto quântico financeiro foi dentro de uma companhia norte-americana de venda direta, onde eu comecei a empreender com 40 anos. Um pouquinho antes disso, eu já estava empreendendo com uma startup. Vou contar brevemente aqui para vocês entenderem e vocês entenderem a jornada e como eu posso ajudar vocês. Eu sempre troquei o meu tempo por dinheiro, sempre trabalhei para os outros. Eu nunca fui o capitão da minha alma, eu nunca realmente cuidei da minha vida, eu nunca fui um empreendedor. E no momento que eu comecei a empreender foi quando eu fui aos Estados Unidos. Eu conheci um software que fazia tour virtual e tinha acabado de lançar nos Estados Unidos. Eu trouxe ele para São Paulo, depois para Florianópolis, e era uma ferramenta nova, de muita tecnologia, mas eu não sabia o que fazer com ela nem como monetizar. Aí eu fiquei pensando na minha mente, eu falei, deixa eu ver como que eu posso. Seria mais ou menos como o tour virtual do Google, só que uma qualidade muito melhor, uma qualidade ímpar, não se compara, tá? É uma Apple perto de uma Samsung, ou até pior, perto de uma Nokia da vida. Depois vou pedir um iPhone de presente aí para Apple pela propaganda gratuita.
E eu cheguei com essa ferramenta e eu pensei, o que que eu posso fazer? Acho que eu vou fazer um tour virtual para imóveis de luxo, para que as imobiliárias e construtoras vendam para investidores que moram à distância. Opa, surgiu uma ideia. Show de bola. Comecei a bater nas imobiliárias e comecei a fazer planos para escalonar. Então, em vez de eu querer vender imóvel por imóvel, eu fazia planos de 100 imóveis num preço muito mais barato, para que a gente fizesse um tour virtual e a partir de um link a pessoa conseguisse acessar esses imóveis e à distância você poder ver esses imóveis e muitas vezes captar investidores à distância. Porque hoje em dia, quando a gente fala de visitar um imóvel, por exemplo, você recebe algumas fotos, aquela foto panorâmica que um imóvel de poucos metros quadrados parece gigantesco, como você vê no Airbnb, em vários lugares, você chega lá, aquela surpresa. Ou então vídeo, então é muito pobre. Então eu criei essa startup, monetizei e comecei a ganhar muito dinheiro com ela. Não só deu certo em Florianópolis, como eu repliquei em São Paulo e comecei a ganhar dinheiro nas duas. Então foi assim que eu comecei a minha jornada empreendedora. Só que no meio do caminho, eu sempre tive uma bronquite, e com essa bronquite eu conheci alguns americanos em Florianópolis e que me falaram que um tal de breathe, que é respirar em inglês, de um óleo essencial chamado doTERRA. Rodrigo, você sabe o que é óleo essencial? Para mim era aquele aromazinho que você pingava no carro, deixava pendurado e deixava o carro cheiroso para colocar no banheiro. Eu não tinha noção do grau terapêutico. Comprei, afinal de contas era US$ 25, mesmo descrente. Eu tinha certeza que não ia me ajudar de forma nenhuma. Afinal de contas, 33 anos tendo bronquite. Até parece que um olhinho essencial vai curar a minha bronquite, né? Mas tudo bem, comprei do americano. Comecei a usar, para minha surpresa, a minha bronquite passou. Eu parei de usar bombinha. Quando eu parei de usar bombinha, como eu sou uma pessoa que não acredito em qualquer coisa, né? Como um bom paulistano, a gente é acostumado a crescer assim lá. E eu falei, quer saber? Eu já ia melhorar e foi uma coincidência. Eu vou parar de usar e você vai ver que eu vou continuar bem. Só que estava no auge do inverno de Florianópolis. Parei de utilizar. Quando eu parei de utilizar, voltou a bronquite, eu precisei usar a bombinha. Aí eu voltei a usar o óleo, ela passou. Eu falei, nossa, não é que esse negócio é bom mesmo? Ok. Primeira coisa que eu fiz, na época eu tinha uma ex-namorada, hoje uma ex-namorada, tinha uma companheira. Aqui a gente faz tudo ao vivo, então tirar o som do celular. Tinha uma ex-companheira que tinha gastrite. E aí eu falei, tem alguma coisa para gastrite? Ah, tem esse óleo aqui chamado Zengest. Comprei, levei para casa, pinguei 2 gotinhas num copo d'água, ela tomou, tava com muita dor no estômago, passou 30 minutos, não tinha dor nenhuma. Falou, nossa, não tô sentindo dor nenhuma. Será que é efeito placebo? Vamos aguardar até amanhã. Vamos aguardar até amanhã, a gente vê se realmente é um efeito placebo, realmente é bom. Amanhã chegou, tomou, passou de novo, tomou, passou de novo, a gente viu que realmente era bom. Show. Me apaixonei por esses produtos. Só que até então a empresa não estava no Brasil ainda. A empresa ainda estava apenas nos Estados Unidos. E sempre que alguém ia para fora, eu falava, traz alguns briefs, alguns engestes pra gente, por gentileza. E fiquei nessas. Para minha surpresa, 5 meses depois, a empresa chegou no Brasil. Quando a empresa chegou no Brasil, eu vi que tinha um negócio para fazer em paralelo. Então, além de cliente, eu poderia trabalhar com isso. Eu falei, não custa nada. Se daqui uns 4 anos estiver me rendendo uns 5 mil aí para pagar uma continha ou outra, tá bom, vai me ajudar de alguma forma. Eu não tinha noção. E aí o negócio começou a virar, começou a me render dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando eu vi, eu estava ganhando mais dinheiro do que o tour virtual. Porque qual que é o problema do empreendedorismo, né? Diferente da venda direta que eu comecei a trabalhar naquela época. Você até fatura muito, mas aí você desconta aluguel, você desconta funcionário, você desconta logística, você desconta correio, desconta tudo que você tem que descontar. Quando você passa a régua, sobra pouco. Já na venda direta, com esse produto que eu trabalhava de uma multinacional, uma empresa bilionária norte-americana, e eu sou um cara muito embasado em números, como meu pai sempre me falou, pessoas mentem, números não, né? A empresa teve o mesmo faturamento da Apple nos 7 primeiros anos, a empresa simplesmente ela simplesmente está nas principais 100 potências mundiais. Em todas as principais potências mundiais ela está, né? Então está mais do que confirmado o sucesso da mesma. E aí eu falei, poxa, que legal, dá para ganhar um dinheirinho. E começou a ter um resultado muito rápido, comecei a ganhar mais dinheiro do que no tour virtual. Virei para o meu sócio em São Paulo e falei, quer saber, eu quero vender.
quero vender para você, mas eu não quero nem o valuation. Para quem não sabe, valuation é o valor da empresa. Normalmente é uma conta que você faz sobre faturamento, sobre o que tem na empresa, tem uma conta, às vezes 1 ano, 2 anos, você faz uma multiplicação e vê quanto vale a empresa. Eu não quis nem o valuation, eu pedi para ele só o valor que eu tinha colocado da ferramenta, que era o valor mínimo. Ele falou, você tem certeza? A gente está ganhando dinheiro, estamos super bem, presta atenção no que você está fazendo. Não, não, tenho certeza. O que eu pensava, pessoal? A nossa energia ela é 100%. Se você coloca 100% da sua energia em alguma coisa, você tem 100%. Se eu colocar ali 50% numa coisa, 50% na outra, se eu não tivesse sucesso, eu ia me questionar, será que se eu tivesse colocado 100% teria dado certo? E para eu não ficar na dúvida, eu resolvi abandonar e fazer só me dedicar a isso. Foi a melhor escolha que eu tive. De 10 mil passei para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, para 100. Cheguei a tirar o máximo que eu tirei limpo no meu bolso, limpo, 218 mil em apenas um mês, limpo no bolso, na conta, limpo, bonitinho, já com todos os custos pagos. E realmente comecei a ganhar dinheiro que eu nunca imaginei na minha vida, que me permitiu ter uma alavancagem absurda. Foi quando eu comecei a investir massivamente em desenvolvimento pessoal. E vim observando o mercado e vendo o que estava acontecendo com o mercado. Porque o que tem acontecido, pessoal? Não adianta a gente se iludir. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as formas de ganhar dinheiro mudaram, e eu não vou ficar chorando. Eu prefiro vender lenço. O que isso quer dizer? Eu prefiro me adequar ao mercado. Porque, afinal de contas, a gente já passou pela terceira revolução industrial, onde nas montadoras, por exemplo, como Volkswagen, Ford, Fiat, tinham 10 mil funcionários que foram substituídos por algumas máquinas e poucos funcionários que apertavam os botões. E agora a gente está na quarta revolução industrial, onde os softwares e inteligência artificial estão substituindo pessoas. Então imagina o que está acontecendo no mercado, quantas profissões estão sendo extintas, quantas pessoas estão perdendo empregos, quantas estão para se extinguir. Você pode ter certeza que tem adolescentes hoje na faculdade fazendo algum curso de algum tipo de trabalho que não vai existir mais em muito pouco tempo. As próprias lojas físicas, elas estão se extinguindo. Isso já acontece muito nos Estados Unidos. Afinal de contas, como que você vai competir com uma empresa que não paga aluguel? Não tem como eu cobrar o mesmo valor de um produto de uma empresa que não paga aluguel. Afinal de contas, eles não têm custo nenhum. Eles vendem tudo no digital. E aí a gente começou a entender que o mercado digital está começando a mandar no jogo. Porque vamos fazer uma reflexão um pouquinho. Como que funcionava o mundo? O mundo funcionava a partir da televisão, que era o nosso maior formador de opinião. A televisão emitia e trazia para a população um senso comum que era formado e formatado através dos valores e todas as crenças que eram passadas nas televisões, entre novelas, jornais, propagandas e tudo. Perfeito. Com a chegada do digital, as pessoas começaram a se posicionar no YouTube, no Instagram, no TikTok. Lá anteriormente a gente estava falando de Orkut, de Facebook, foi migrando, né? Começou com Orkut, depois pulou para Facebook, hoje em dia está todo mundo no Instagram, já tem muitas pessoas migrando para o TikTok, enfim, são redes sociais um pouco diferentes, mas começaram as pessoas a se posicionar. O que aconteceu com a audiência? As pessoas pararam de ver televisão, pelo menos uma grande parte da população, e estão através do smartphone muito mais antenadas no smartphone do que, obviamente, a televisão. Até mesmo hoje o YouTube, eu mesmo quando estou em casa, as videoaulas que eu assisto, porque eu só uso minha televisão só serve para passar YouTube, só serve para eu aprender, eu não perco tempo com nada que não me aproxima dos meus objetivos. Hoje eu entendo que o tempo é o meu maior ativo, é o maior ativo de qualquer pessoa, e eu uso com muita inteligência o meu tempo, eu não fico consumindo coisas que não realmente agregam valor à minha pessoa. Então, obviamente, eu uso a minha televisão só para YouTube, por exemplo. E com isso a gente vê a Globo sofrendo, todas as televisões sofrendo. E, na verdade, quem que bancava as televisões? Os intervalos. E os intervalos eram regados a muitos produtos da indústria farmacêutica e alimentícia. Que, obviamente, eu não vou entrar nesse papo agora, não vou falar da Matrix, não vou falar de nada disso, mas ali onde segura você consumindo produtos que você acaba engordando, adoecendo, a indústria alimentícia forma produtos para que você vá para a indústria farmacêutica e você tenta corrigi-los.
Então você vai lá, engorda, fica doente através de um monte de caixinha que você abre, porque você parou de descascar alimento, parou de comer comida de verdade, e aí você vai lá tomar remédio, um remédio faz mal para um outro problema, para uma outra coisa, que você toma um outro remédio, que você vai ver você caiu no redemoinho. Tá consumindo aquele monte de besteira da indústria alimentícia e consumindo um monte de remédios e eles enriquecendo e você cada vez piorando a sua saúde. É uma prova disso que em 1920, eu tenho 2 vídeos de 1920, de Nova York e de São Paulo. É uma pegadinha muito legal. Fica 20 minutos um vídeo parado no centro e fala assim: se você achar uma pessoa fora do peso, você ganha R$ 1.000 de Pix. E a pessoa fica assistindo, porque ela quer ganhar os R$ 1.000 de Pix e não aparece uma pessoa fora do peso. Então foi aquele papo da indústria alimentícia falando que você come de 3 em 3 minutos. Para não me tornar prolixo e não perder o foco, mas mostrando para vocês que a atenção estava toda focada na televisão, nos intervalos e começou a migrar para o digital, onde aí pessoas malucas igual eu, igual vários pensadores, começaram a falar o que pensam e quebrar paradigmas, quebrar crenças limitantes, dar outras formas de pensamento, mostrar outras coisas. Começou a gerar rapport, porque você que estava lá não concordava com as coisas que via na televisão, mas você era obrigado a consumir aquele tipo de produto. Hoje você escolhe o produto que você vai. Por que eu estou dando toda essa volta, pessoal? Para falar que o mundo mudou, as formas de ganhar dinheiro mudaram, as formas de renda mudaram e a gente precisa nos adequar. Não adianta ficar se lamentando, falando que, como era. Ah, Rodrigo, você acha justo um engenheiro ganhar menos do que uma menina que fala besteira no TikTok? Não acho, mas e daí se eu acho ou não acho? Eu não quero saber. O importa é que eu vou prosperar independente do que esteja acontecendo. Não importa se vai ser o Lula, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o TikTok. Não importa. Eu não vou ficar me lamentando. Um pensamento estoico, como tem no meu livro. Você, quem não conhece o livro Alta Performance 520, ele tem muito embasamento estoico, filosófico. E aqui você entende bastante a como ser bem prático. Eu posso fazer algo perante isso? Não. O que eu posso fazer isso? Então eu vou me concentrar apenas no que eu posso fazer. A gente não chora de leite derramado. É um pensamento estoico, ele é muito importante para você realmente produzir, você avançar e não ficar parado, estagnado, se lamentando pelo que não tem o que ser feito. Então o mundo mudou. A partir disso, a gente precisa começar a introduzir a nossa vida no mercado digital. Começando num posicionamento. Hoje, se você não está no digital, você não está em lugar nenhum. Se você não se posiciona no digital, poucas pessoas te conhecem. Hoje não dá para sua loja de rua, por exemplo, ficar dependendo de só quem entrar na porta. Mesmo porque as lojas de ruas vão ser extintas, vai ser tudo consumido pela internet. Então, na internet você consegue atingir 1.000 pessoas, enquanto não está ultrapassado ficar numa loja de braço cruzado esperando entrar 1, 2, 3 gatos pingados. Não funciona mais, o mundo mudou. Então a gente precisa se posicionar na internet. Não importa qual o seu segmento, não importa o que você entrega. E eu queria falar com você agora, você que está perdido, que não sabe como se posicionar, que está preocupado, que não sabe qual norte vai seguir, qual caminho vai seguir, que está ansioso, que está preocupado. Uma grande parte da população está vivendo isso. Ah, mas eu não falo bem, mas eu não sou expert nisso, mas eu não domino tanto isso, o que que eu vou fazer? Eu estou preocupado. Calma, calma que eu estou aqui exatamente para te ajudar. Primeiramente, eu quero te ensinar o que que significa um método. O que que é um método, Rodrigo? Um método é algo que você fez para sair do ponto A e chegar no ponto B. Pega a sua vida, traça uma linha na sua vida, com uma linha do tempo na sua vida, tá? Então, a parte horizontal é o tempo. Então, começa no 0 anos até a idade que você tem. E a linha vertical é a quantidade de dinheiro faturado. E aí coloca ali um gráfico na sua vida de como você estava financeiramente. E desenha um gráfico escrevendo em cada ponto marcante, pontos relevantes da sua vida, que momento era esse e como você estava. Na linha vertical, mais ou menos o seu faturamento, o que você estava vivendo, e na linha horizontal, a idade que você tinha. E você cria a sua linha do tempo em cima da sua oscilação.
Obviamente, essa vai ser um altos e baixos, e não se preocupe de ter altos e baixos, se preocupe quando parar. Porque quando fica retinho, quer dizer que você morreu. A batida do coração, ela é assim. Então faz parte altos e baixos, a nossa vida é feita de altos e baixos. Perfeito? O que que acontece? Pega algum salto quântico que você deu, que você foi até o mais fundo possível e você chegou ao mais alto possível. Esta linha, o mais baixo possível é o ponto A, e o mais alto possível é o ponto B. Do ponto A até o ponto B, para você sair do ponto A para chegar no ponto B, você teve algumas ações, você fez algumas coisas, você mudou algumas atitudes, você mudou alguns hábitos. Esses hábitos, essas ações que você fez para sair do ponto A e chegar no ponto B, é o método que você usou para sair do ponto A para o ponto B. Ai, mas Rodrigo, eu não sou um expert nesse tema. Você não precisa ser um expert. Você só precisa ensinar para pessoas que sabem menos do que você. Olha como isso vai clarear a sua mente. Quando eu escutei isso num curso, dentro dessas dezenas de cursos que eu fiz, minha mente explodiu. Eu escutei essa frase, eu lembro que na época eu falei, meu Deus, é verdade. Eu não preciso ser o melhor do mundo, eu preciso ensinar para pessoas que não sabem o quanto eu sei. Perfeito. Olha como eu já começo a clarear a mente de vocês, como eu começo a abrir um horizonte, você começa a ver que não é tão nebuloso assim. Show de bola. Então vamos simular que você estava na pior com os seus 25 anos e com os seus 30 anos você deu uma evoluída, não importa se foi tanto. O que que você fez para sair daquela situação e dar aquele salto quântico? E esse é um método que você tem, que você criou, o método que você usou para sair do ponto A para o ponto B. Para quem que você pode vender? Para todo mundo que está do ponto B para baixo até o ponto A. Todas essas pessoas que estão do ponto B até o ponto A ou até para baixo do ponto A são pessoas que você pode ensinar, porque elas estão querendo chegar onde você está no ponto B. Então, a criação do método é isso, é a partir de alguma vivência que você teve, algo que você fez e saiu do ponto A para o ponto B. Olha como as coisas começam a clarear. Show de bola. Como eu faço para, a partir de uma vivência minha, eu conseguir monetizar isso através do marketing digital? Olha como as coisas começam a clarear. Primeiro, você precisa aprender a se posicionar nas redes sociais. Obviamente, a gente fala muito do trio de ferro, né? Que é o TikTok, o Instagram e o YouTube. Realmente, eu não gosto da palavra difícil. Difícil, ela fica muito distante. Eu troquei o difícil por desafio. E eu aconselho que você também troque o difícil por desafio. Desafio é só algo que você tem de fazer. O difícil é algo que está muito difícil, distante. Difícil. Não, não é difícil. É um desafio. Pode parecer besteira, mas tudo isso muda totalmente a sua mentalidade. Sua mentalidade muda a sua realidade. O que você acredita é o que vai acontecer de fato. Isso é quântico. Perfeito. Então vamos escolher uma das redes sociais. Vamos falar mais do Instagram, que é onde o pessoal usa mais. Perfeito? Instagram. Tá? Você precisa se posicionar no Instagram. Como é o seu Instagram hoje em dia? O que você coloca no Instagram hoje em dia? Você tira a foto do prato? Pra quê? Você posta a foto do seu quê? Pra quê? Tem algo intencional? Tem algum objetivo? Não. Ou seja, está totalmente amador. Então, primeira coisa de tudo é você começar a se posicionar no Instagram de uma forma que tenha a ver com a sua história de vida, com algo que você domina, com algo que você pode entregar. Entenda uma coisa, se tem pessoas no mundo que gostam de te ouvir, terão pessoas no mundo que gostarão de te ouvir também no Instagram. Só que uma quantidade muito maior de pessoas. Então não se preocupe. Ai, mas eu não falo bem. Ai, mas eu isso. Ai, mas eu aquilo. Enquanto você for um prisioneiro de aprovação alheia, você vai continuar procrastinando e sendo medíocre, e não fique ofendido, porque a palavra medíocre é mediana, às vezes até pior do que medíocre, porque você está preocupado. Uma das maiores vitórias de um ser humano é quando ele para de se importar com o que os outros pensam. E isso não é ser arrogante, é ser governante. Existe uma diferença gigantesca entre o arrogante e o governante. O arrogante é aquele cara que tem soberba, muito ego, muita vaidade, ele é soberbo.
O governante é aquele cara que olha no teu olho, sabe o que quer, sabe falar não, não liga para o que os outros pensam, sabe se posicionar e ponto. Porque ele sabe que ele é filho do rei, ele sabe que ele é filho preferido do rei, ele sabe que ele é imagem e semelhança, ele sabe se posicionar. Ele é governante. Tem uma diferença muito grande entre governante e você ser arrogante. Então, quando você entende, primeiro, o que você fala normalmente com os seus amigos, que as pessoas gostam de te ouvir. Sabe um truquezinho? Vou passar um truque para facilitar para vocês. Sabe um truque legal? Truque bem legal para você. Vira para os seus amigos e começa a perguntar. De tudo que eu conheço, o que você gosta de escutar de mim? O que você, quando escuta de mim, é algo que você realmente gosta e que você acha que eu posso ensinar? E começa a fazer uma pesquisa. Daí já vai surgir alguma coisa. Você pode ter certeza que se essas pessoas gostam de ouvir isso, terão mais pessoas no mundo que também gostarão de ouvir isso. Então, olha como já está abrindo a sua mente. E aí começa a fazer um Instagram mais profissional. Começa arquivando, apagando tudo que é post e começa a postar, fazer posts devagarzinho, mas já com a sua entrega. O que você gosta de entregar, o que você realmente conhece, o que você tem conhecimento, como que você pode compartilhar algo que vai beneficiar outras pessoas, como que você pode beneficiar outras pessoas, como você pode deixar um legado no planeta, como você pode ajudar outras pessoas. Sempre que há necessidade de alguém em melhorar algo, você está ajudando essa pessoa. Se você está ajudando essa pessoa, acabou de virar um serviço. Você só precisa aprender como monetizar isso. Então começa se posicionando no Instagram. É um primeiro passo onde você vai começar a desinibir, porque você agora é governante, você não liga mais para o que os outros pensam. O que os outros pensam é um mero detalhe, mesmo porque você só deveria se preocupar com quem sorri na sua vitória ou quem chora na sua derrota. Afinal de contas, se você tiver um problema amanhã, ninguém está nem aí para você. Ninguém está preocupado com você, ninguém está nem aí com seus boletos, com seus problemas. Então, por que você há de se preocupar com essas pessoas? Então, assim, se liberte disso quanto antes possível. Quanto antes possível, tenha essa vitória. E aí, obviamente, começa a estender demais as possibilidades. Você pode criar mentorias, consultorias, você pode se tornar um palestrante, você pode vender infoprodutos. O que é o infoproduto? É algum curso que você vende, digital, que outras pessoas compram para que você possa ensinar alguma coisa que vá somar na vida dela. Seja o que for, existe infoproduto de tudo que você imagina. De fazer bonequinhas, de fazer casinha, de mexer no Lego, de culinária, de fotógrafo, de tudo que você imagina. Então, olha como eu já estou ampliando um pouco a sua visão e mostrando como esse mercado digital, como você pode se posicionar, e é exatamente isso que eu vou começar a ajudar vocês de uma forma. Afinal de contas, a minha entrega é de alta performance. A minha entrega de alta performance mostra que a gente precisa se adequar ao que o mundo moderno está pedindo. E quanto mais distante você estiver disso, a cada dia estará mais distante, porque ele não para. O mundo não vai parar e esperar você aprender para ele continuar. Ele está acontecendo. Então, quanto antes você se posicionar, antes você vai resolver os seus problemas, vai começar a se posicionar financeiramente, começar a ganhar dinheiro financeiramente e vai começar automaticamente conseguir ganhar dinheiro no digital. Então, eu quis abordar de uma forma mais geral um pouquinho, para você ter um entendimento do mundo, o que vem acontecendo. Só que nunca esqueça do seu desenvolvimento pessoal. Abraham Lincoln, ele tem uma frase maravilhosa. Se eu tivesse que 10 horas para cortar uma árvore, eu passaria 7 horas afiando o meu machado. Ou seja, ele tem 10 horas para cortar uma árvore, ele passa 7 horas afiando o machado para cortar apenas em 3. Ou seja, o que você precisa fazer? Investir em desenvolvimento pessoal. Você precisa habilitar, ter novas skills, novas habilidades, novos conhecimentos. Conhecimento é poder. Então você não pode parar de estudar demais. Por isso que o método Hype ele é tão importante. Você não pode ficar andando com esse bando de mongoloide, um bando de moncorongo. Você não pode continuar frequentando esses lugares que você frequenta se você quer adquirir novas habilidades, novos hábitos. Faz sentido? Então não adianta você continuar frequentando os mesmos lugares, conectando com as mesmas pessoas, se você quer um resultado diferente. O grande pensador Einstein sempre falava que é insanidade você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então você tem que ficar bem atento a isso, por isso que o método Hyper é muito importante.
Você precisa observar a sua vida como um todo, avaliar as 12 áreas da vida que são separadas em 4 áreas. A sua vida tem 4 áreas. Ela tem a área pessoal, ela tem a área profissional, a área de relacionamentos e de qualidade de vida. Dentro de cada uma dessas 4 áreas tem 3 áreas. Então você individualmente faz uma avaliação de cada área da sua vida, vê qual as áreas que você está mais defasado, cria um plano de ação e evolui nessas áreas. Ok, transformou esse CPF, show de bola. Agora eu começo a cuidar também em paralelo o quê? Os ambientes que eu frequento e as pessoas que eu conecto. Eu mudando isso, eu automaticamente começo a ter novos hábitos. Com novos hábitos, eu começo a ganhar novas habilidades, novas skills. E com esses novos hábitos, com essas novas skills, com esses novos contatos, você começa a ampliar os seus horizontes e as suas possibilidades. Afinal de contas, quem não sabe o como, procura o quem. Como assim, Rodrigo? Se eu não sei como fazer isso, eu procuro alguém que vai me ajudar. Só que sabe qual que é o seu problema? Você não pede ajuda. Você acha que é feio pedir ajuda. Você prefere ir para o grupinho do churrasco que vai gozar do coach. Eu não sou coach, então não estou defendendo o coach. Mas você prefere ir para o grupinho de churrasco onde os assuntos são futebol, pornografia, balada, droga, besteira, futilidade, perda de tempo, assuntinho da semana. E a piadinha lá é o coach, hahaha, o coach, você está lá, hahaha, e sua vida não sai disso. Enquanto isso, o coach tá ali prosperando, ganhando dinheiro, dirigindo o carro que você sonhava, viajando para onde você queria, e você tá aí tirando onda e aí acompanhando a vida dos outros ali no celular, arrastando para cima, arrastando para o lado e vendo a vida dos outros e a sua vida parada, estagnada. É simples. Ou você vai ficar assistindo os outros, ou você vai fazer os outros te assistir. Se você ficar assistindo os outros, você vai jogar o seu maior ativo no lixo. Se você fizer os outros te assistir, você pode fazer disso monetizar. Você pode ganhar dinheiro, transformar a sua vida, realizar seus sonhos. E aí é uma escolha sua. Você prefere ficar na turminha do churrasco gozando o coach, ou você prefere ter humildade e falar, opa, preciso de ajuda, não estou conseguindo sozinho. Não é feio. Eu sou esses trouxas que investem muito em desenvolvimento pessoal e vou continuar investindo o resto da minha vida, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Conhecimento, ele nunca é demais. Olha o que acontece. Vamos supor que eu tenho um conhecimento X. Aí eu falo, tá, eu quero ampliar esse conhecimento. Então eu vou estudar um pouquinho mais. Então se eu estudar um pouco mais, quer dizer que eu vou completar mais esse X. Não, olha que loucura. No momento que eu estudo mais, expande mais as possibilidades e eu fico mais distante ainda do conhecimento. Por isso que tem uma frase de um grande filósofo, só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Pode ver que o sabe tudo é aquele cara que nunca estudou. E quando você acha que você sabe tudo, você parou de aprender. Você fechou as possibilidades. Então daí a importância de ter humildade, não ter ego, soberba, nem vaidade exacerbada. E você aprender a pedir ajuda. Se eu não sei o como, eu procuro quem. Correto? Ou continuar no grupinho do churrasco, fazendo piada de coach, com a sua vida parada, vendo a vida dos outros, enquanto você está fazendo piadinha, dando risada, com um bando de pessoa acomodada. O coach que você está gozando, e eu não sou o coach, ele está lá gozando de uma vida maravilhosa, realizando os sonhos da esposa, dos filhos. Enquanto você leva o seu filho para o Beto Carreiro, ele está levando para a Disney. Aí é uma questão de opção. Se você quer se limitar a isso, só que a má notícia para você é que no leito da morte, ai que pesado, Rodrigo, no leito da morte ninguém se arrepende das coisas que fez errado. As pessoas se arrependem das coisas que deixaram de fazer. Isso foi uma pesquisa muito séria com mais de 1000 enfermos ou pessoas que estavam partindo e perguntaram para elas, o que você se arrepende? O que eles mais se arrependem é das coisas que eles deixaram de fazer, não o que eles fizeram errado. Então que você possa tomar posse da sua alma, em vez de deixar a vida te levar, e você assuma logo as rédeas da sua vida, seja o capitão da sua alma, e comece realmente a entender que aqui passa rápido. Você não sabe quando esse livro vai fechar, ele não avisa antes. E você vai fazer com que a sua existência, que o Criador te fez, a imagem e semelhança, seja uma vida limitada a isso, para você estar bom apenas no que você vive, você vai se limitar a isso, tá tranquilo? Aí é uma questão de escolhas. Por isso que eu estou aqui para exatamente ajudar vocês,
poder compartilhar o que dá certo, fazer com que vocês não errem o que eu errei e tenham os acertos que eu... Só que para isso eu já estou dando tudo compilado, tudo mastigado, porque a gente tem várias entregas. Tem o método Hype, eu estou criando muitas coisas novas para te ajudar, porque eu trabalho por propósito para deixar legado, porque eu faço valer a minha existência. E a melhor forma de honrar a oportunidade que eu tenho aqui, de honrar o Criador e honrar a Deus, é eu buscando a minha melhor versão incansavelmente. E é isso que eu quero compartilhar. Então eu não quero falar com você que quer tempo, tem tempo ocioso, que não está disposto a pagar o preço. Eu quero falar com você que realmente quer ir para o próximo nível, que tem ambição, que entendeu que é imagem e semelhança, que sabe que é filho preferido do rei e que tem senso de urgência em viver e que quer realizar os seus sonhos. É com você que eu falo. Tá? Os outros eu não faço nem questão. Afinal de contas, cada um sabe da sua vida. Grande abraço a todos vocês.